Pronto, já voltando aqui. Infelizmente, o Instagram não nos permite conversar mais do que 1 hora, mas que bom que o pessoal tá voltando. Realmente tá bem interessante, bem bacana o nosso papo. E não dá para perder, né, gente? Tem que voltar mesmo, né? É isso aí. Ó, já vou vendo o pessoal que tá aqui. Rafaela, Eduardo, Joyce, Gabriel, Marcela, Jamil. Ô, Jamil, legal ver você aqui, hein? Claudinha, acho que é aluna da Marcela, né? Bem-vinda. Lucy Cleide. Ariel, tem que fazer a solicitação de novo, tá bom? Dulce, bem-vinda, Dulce, Fernando. Gente, eu sei que tinha algumas perguntas lá na outra live. Se elas não foram respondidas ainda, pode colocar novamente, tá bom? Alguém tinha perguntado a respeito dos ajustes que o Ariel estava falando pro lírico. O Ariel falou sobre alguns ajustes que devem ser feitos em relação a essa questão de pressurização, né? Da pressão subglótica, da potência e tudo mais. E alguém perguntou sobre esses ajustes no canto lírico. O canto lírico, a técnica do canto lírico foi desenvolvida para que a gente utilizasse sim a cultura do vozeirão. Então, no canto lírico, isso é totalmente diferente, né? Você pode utilizar essa pressão da maneira correta, né? Se você estiver de acordo com realmente como deve ser feita a técnica, então continua igual. Isso não muda. No canto lírico não vai mudar, né? Ariel, eu não vejo ainda a sua... ok, agora vi. Aí o Ariel pode me corrigir aqui se eu dei a resposta certa, tá bom? Se tiver mais alguma pergunta que estava lá na outra live, vocês podem colocar aqui de novo, porque eu não vou lembrar de todas as perguntas. Eu só lembrei dessa daí e tinha alguém que compartilhou, comentando que realmente depende do estilo que você vai cantar para que você utilize mais pressão ou não, mas que é um debate assim que há nas escolas, porque a maioria dos alunos chegam querendo utilizar potência, porque já vem de outras aulas e de professores mais tradicionais, né, que não dão aula de canto contemporâneo, e a pessoa expôs isso, que também passa por essa situação, né, de ter que fazer todos os ajustes ali, dependendo do estilo que a pessoa quer cantar, né? Sim. Muito bem. Deixa eu fazer um adendo, cara. Deixa. Que eu vi você falando, né, enquanto eu estava aguardando, e vi você falando exatamente da questão do lírico. Gente, tenham isso muito claro e muito tranquilo, assim, muito tranquilo. O cantor lírico, ele trabalha com a distância entre a laringe, que a gente chama, né, de fonte, e os filtros, ou filtro, se quiser pensar. E sendo bem frio e calculista, a distância da laringe até onde o som vai bater lá em cima, pensa no palato mole e agora no conjunto da obra. A distância, por isso que o cantor lírico puxa a laringe para baixo e eleva o palato. Então essa verticalização da distância fonte e filtro acaba diminuindo a inertância reativa, para quem gosta da ciência, etc. e tal. Na prática, o rebote do som que passou pela prega vocal até ele bater lá em cima, e o som é tridimensional, ele não vai bonitinho só para frente. Ele parte e volta contra a própria prega vocal, que por sua vez está recebendo pressão de baixo ainda, pressão subglótica. Então, por esse distanciamento promovido, né, e exigido pelo canto lírico, você tem um espaço maior, né, usando essa fala, tem um espaço maior, então o rebote contra a laringe é menor. Na prática, o que acontece? A laringe fica salvaguardada, no sentido, né, de ficar tão prejudicada. Claro que, paralelamente, o cantor lírico trabalha muito para se condicionar também para suportar isso. E 2, em função dessa distância, o cantor lírico pode cantar naquela pressão exigida do canto lírico sem se comprometer. 2, mas não podendo se plastificar. Eis a questão. Ou seja, o cantor é lírico. Ele está cantando daquele jeito. De repente, no meio da música, ele quer fazer uma outra técnica, que não é de lírico. Neste momento, quando ele começar a botar a laringe de volta para o lugar médio da laringe, certo? Por isso que muita gente vai dizer, viu, no canto popular a laringe é mais alta que no canto lírico.
Vou brincar? Não, não. É no lírico a laringe é mais baixa que no canto popular. No canto popular a laringe tá ali. Tá ali. Bom, aí eu sou um cantor lírico e no canto popular eu comecei a migrar pro canto popular numa frase. Eu vou ter que começar a aproximar a fonte e filtro. O que acontece? Se eu continuar com a mesma pressão, agora eu vou começar a me complicar. Porque eu vou aumentar a inertância reativa contra a musculatura laríngea, enfim, ela vai ter que fazer mais força do que estava fazendo. Aí eu corro o risco exatamente de me fadigar ou fazer hiperconstrição, etc e tal. Então é simples assim. Se você é cantor lírico, você está autorizado a cantar com uma certa pressão. Porque você mantém uma distância fonte-filtro. Se você é cantor popular ou um cantor crossover que você quer passear, você tem que ter essa consciência. Algumas técnicas você vai ter que estar assim grandão, e outras técnicas que você diminui o espaço, você vai ter que conscientemente segurar o acelerador da pressão, para não se complicar. É só isso. Na verdade, se você faz bem tranquilo essa conta, vai ver que tá de buenas, entendi. Ou seja, em função da exigência do estilo que eu canto, eu estou autorizado a botar tanta pressão porque tem uma distância. Mas aí se eu quero cantar o outro estilo, que a distância é menor, porque esteticamente eu quero outra coisa, eu só preciso segurar essa onda. E que legal que eu sou um cantor popular, eu tenho microfone. Entendi e tal. 2. Para quem quer cantar mesmo popular, mas quer botar um pouco mais de pressão, por quê? Porque quer, cara. Cada um quer o que quer. Né? E cada um paga o pato, como a Carla colocou. Se você cantar com pressão, tá tudo bem, tá tudo ok, mas você vai perder sua plástica também. Vou dar um exemplo. Ariel, eu gosto de cantar, eu vou pegar uma nota aqui específica, tá? Que faz parte do nosso mundo aí da técnica vocal. Fá sustenido, 4, teclado 5 oitavas. Fá sustenido, teclado 5 oitavas do piano nesse caso, né? E do teclado 5 oitavas seria o Fá sustenido 3, ó. O cara tá ali cantando. Até essa região aqui, e agora eu vou dar mais pontualmente. Até esse Si aqui, ó. Que é o Si3, teclado 5 oitavas, Si4 do piano. Fisiologicamente, nós estamos autorizados a cantar com maior pressão. Só que tem um preço a pagar. Qual é o preço a pagar? Você tem que estar bem condicionado, certo? E você sempre vai pagar um preço do tipo, hoje eu tive refluxo. Vai dar ruim hoje. Hoje eu tô meio cansadinho e não dormi direito. Vai dar ruim hoje. Ou seja, tem que pagar um pato assim. Sempre você vai estar sujeito às intempéries. 2, em função de que a partir do Dó próximo troca a fisiologia, você não consegue subir com a mesma pressão. Que na sua cabeça e na cabeça do seu ouvinte mudou a estética. Mudou a estética. Então, é outro preço a pagar. Você não vai conseguir subir para essas notas aqui, ó. Com a mesma, repito, com a mesma pressão e com a mesma estética. Esse é outro preço a pagar. Tem coisa errada? Não. São só preços a pagar. Tá tudo certo. Na colocação anterior que você fez, que a gente consegue ir até o Dó, né? Isso se dá também, acredito, Ariel, porque a gente, a região de preponderância ali do início, né, do Dó até o Fá ali é o TA, né? E ali é onde a gente tem a nossa região. Carla, fala de novo, isso me dá os nomes para a gente oferecer para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu vou só resumir, porque acho que vai ficar mais fácil o pessoal entender. Essa região é uma região onde a gente vem, vamos colocar assim, vem da voz de fala. E a gente tem a musculatura ali mais treinada justamente porque se fala naquela região, exceto a partir do Fá 3 até o Si3, onde você estava colocando. Aí já é um meio termo, né? Aí já é um meio termo. Entendi. Então, na realidade, nessa região aí, algumas pessoas já tem uma queda, né, Isso, exatamente, né? Mas se vem pelo fato de que a gente tem a musculatura, você fala assim, a gente pode trabalhar com um pouco mais de pressão, justamente porque a musculatura ali, naquela posição como ela está sendo usada, ela vai aguentar mais, né? Dando nome aos bois, para quem gosta de fisiologia, e claro, agora eu estou puxando para o clubinho, na região de adutores primários, nós podemos trabalhar com maior pressão.
pagando esse preço de, às vezes, não dá muito certo, porque a mucosa, a prega vocal em si, às vezes, estão meio chateadas da vida, e aí a gente não consegue o mesmo resultado, mas a gente está autorizado. Passou para as regiões de adutores secundários, ou não dá mais para trabalhar com essa mesma pressão, senão dá ruim. É isso. Só para concluir o que a gente estava falando antes da gente cair na live, que eu falei, cair a conexão, né? Eu estava falando sobre os cantores que não querem pagar o preço de fazer novos ajustes porque já estão cantando há tantos anos daquele jeito, que trabalhar com novos ajustes para ele, então diminuir pressão, que vai trazer todo um incômodo ali para ele prefere pagar o preço de continuar cantando como está, trabalhando com essa questão do microfone, né, que a gente tinha colocado lá, e não fazer o que vai talvez tornar mais saudável ou fazer com que ele cante durante mais tempo aí, né? Exatamente isso, perfeitamente. E aí, isso que está falando é muito legal, cara, deixa eu só defender. Por isso claro. que a gente defende, por isso que a gente defende que para você não precisar chegar lá depois de 25 anos de carreira e durante esses 25 anos, durante um período muito importante, você já criar uma expertise e a sua obra inteira ou muita música importante da sua obra estar baseada nesse tipo de equívoco. Aí você vai estar fadado ou a mudar a estética lá na frente para os seus fãs, e aí os fãs vão dizer: ah, tu viu, mudando, é mais a mesma coisa. Ou fazer isso que a Carla está dizendo. Se der, deu. Se não der, paciência. Eu digo que é a idade, que eu tô ficando mais velho. Eu digo que hoje eu tô ferrado. Eu digo um monte de coisa. A gente quer, desde sempre, trazer o cara já para a zona de controle técnico e ele possa chegar aos seus 90 anos, estou brincando aí com o Ângelo Loforesi, cantando como sempre cantou. Essa é a nossa meta. É bem assim, a nossa meta é: eu quero que o sujeito chegue aos 80, 70, 80, 90 anos, certo? Claro, pé no chão, obviamente, a gente tem uma perda no bom sentido aí, né, histológico, mas eu quero que a pessoa, com 25 anos, ela fazia... Eu quero que ela chegue aos 70 fazendo. Okay? Essa é a nossa, pelo menos a nossa luta. Alguém tinha feito uma pergunta aqui interessante. Desculpa, quando eu falo alguém, é porque já passou e não estou conseguindo voltar para ver tantas perguntas que tem aqui. A gente não vai conseguir responder todas, infelizmente. Mas tinha colocado uma situação interessante, que era... Você falou sobre a questão da pressão psicoacústica, né? Que é o controle dessa pressurização tal para o canto contemporâneo. Nem sei se a gente chegou a falar, mas essa pessoa já deve te conhecer um pouco do seu trabalho. Ele colocou, e daí você disse assim... O cantor contemporâneo que não utiliza o controle da pressão psicoacústica, ele vai pagar pela pressão que ele está utilizando nas pregas vocais, né? Na pressurização da laringe. Isso acontece também para o cantor lírico? Por exemplo, se o cantor lírico, se for o inverso, é legal, é recomendável que o cantor contemporâneo utilize a pressão psicoacústica. E se o cantor lírico utilizar a pressão psicoacústica, ele vai pagar algum pato por isso? Se o cantor lírico utilizar o controle, se ele controlar mais, ele vai pagar algum pato? Ele vai pagar 2 patos. Brincando aqui, vai pagar 2 patos. O primeiro pato é o pato de treinei com controle. O que para a acústica é baixo. Se você quiser furar uma orquestra, você não fura, se você treinar com o fone. Então o primeiro pato é, quando você for cantar de verdade e baseado naquela pressão sonora básica que a orquestra vai te oferecer, você vai fazer mais força do que você foi treinado para fazer. Vai se machucar. E o segundo pato é o pato que o cantor contemporâneo paga ao contrário, que é o pato da estética. Ou seja, você treinou todo controladinho. Conseguiu uma colocação de voz show de bola que resulta em timbres. Aí tirei o fone e vou cantar. Além de pagar o primeiro pato, eu pago o segundo, que ao aumentar a pressão, eu despressurizo, ou seja, eu não sei mais onde está exatamente o ajuste que eu estava fazendo anteriormente, e eu continuo ali tentando achar. Ou seja, eu vou pagar 2 patos.
o estético e vou pagar o fisiológico. Isso ao contrário do cantor contemporâneo, mesma história. É só literalmente ao contrário. É, que legal. Ó, eu acho que a gente não conseguiu concluir aquela pergunta sobre a questão da técnica do David Coverdale. Tá, ok. Vamos voltar para isso. Eu lembro que isso me deu o link já. Sim, começamos a falar então da pressão psicoacústica. E sim, o David Coverdale, pegando ele aqui para representante, ele cometeu bastante esse tipo de deslize ao longo da carreira dele. Lembra? Essa galera rock and roll total, na veia, meu irmão. Que nia nada, rapaz. É caixaria total, sonzeira. E também tem todo um aspecto muito interessante que a gente precisa considerar, pensando no Coverdale como representante, mas isso vale para muitos cantores. Ô Coverdale, vamos fazer um ajuste aí, cara, da tua técnica para que você possa, né, levar adiante a sua carreira. Entra no meu teatro. Coverdale olha pra gente e diz: como é que é? Tu quer me ensinar o que eu tenho que fazer? Eu sou o Coverdale. Tu já analisou a minha obra, cara? Meio que, claro, tô fazendo um teatrinho, meio que isso pode acontecer bastante, da aceitabilidade por parte desses cantores que já tem uma obra, já tem uma história, como a Carla falou, já decidiram pagar meio que o pato mesmo, porque... Então tem isso também que tem que ser considerado. Tá? Nós temos situações aqui no Brasil de cantores muito importantes que simplesmente não aceitaram, não aceitam, alguns estão começando a aceitar, isso é muito interessante, orientações. Vamos usar isso aqui para controlar, cara. Tá, mas aí vai mudar? Não, mas a gente aprende a fazer de outra maneira, mas chegando no mesmo resultado. Já estão começando a aceitar. Enfim, é um trabalho de formiguinha que a gente tem que ir fazendo. Então, problema 1, elocubrando. Pressão, certo? E acaba perdendo a plasticidade, fadiga a musculatura e paga aquele pato que a gente acabou de dizer. Hoje eu tô ruim, ferrou. Eu já vi um show do Coverdale que ele saiu do palco, no meio do show, sem voz, e assumiu. Gente, tô saindo, oh, motherfucker! E saiu fora porque a musculatura degringolou. 2, basta eu ajustar articulação e apoio, e eu consigo cantar qualquer coisa com destreza, incluindo as músicas, por exemplo, do Coverdale, ou do Zezé de Camargo, já que a gente falou dele também em algum momento, pensando no sertanejo, ou no gospel, Leonardo. Posso só ajustar a pressão, posso só aprender a apoiar e a articular. Tá resolvido o problema? Eu queria que estivesse. Eu queria, mas não está. Ou seja, eu posso regular o meu apoio, mas se eu não tiver habilitação na minha laringe, do ponto de vista fisiológico, para fazer determinados ajustes, não sai. Habilitei minha articulação. Eu tenho um movimento articulatório perfeito, né? Brincando aqui com o meu teatro. Isso quer dizer que eu estou garantindo essa nota? Não. A tua laringe tem que estar habilitada. Então é um conjunto de controles técnicos, pensando aí nos sistemas de pressurização, subglótico, transglótico, supraglótico e psicoacústico. Nós temos que regular esses 4 sistemas para um beneficiar o outro. E antigamente, sim, a gente colocava toda a responsabilidade no apoio e na articulação. E a articulação pode começar a interpretar assim também, quer ver? Ressonância, ponto de apoio da ressonância, tudo que é para cima. A gente começou a colocar bastante responsabilidade aí. Tá tudo certo, lembra? Tá tudo certo. A pedagogia vocal vai se revendo. E a terceira coisa era, tenta lembrar, Carla, era os erros, depois basta treinar apoio e a articulação funciona, e o terceiro era, tinha uma terceira coisa. Não, era só uma ligação que tinha. Preciso de uma voz potente, isso que a gente acabou falando, né? Isso, já respondeu. Não preciso ter um vozeirão potente aos ouvidos do outro acusticamente para ser um cantor bom desses estilos todos aí. Vou bater na tecla de novo. Não preciso e não devo, né? Não devo. Só não preciso, não devo. Não preciso e não devo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, eu vou usar esse fone, ok, não interessa. Eu vou fazer um som aqui para vocês e vocês vão me dar o feedback. Eu gosto de cantar. Como é pra vocês aí? E digo, é pequenininho? É legal? É alto? Como é? Dá qual é o feedback? Eu acho que é na medida. Na medida, tu diz, cara, na medida
legal, tipo assim, vozeirão, na medida para baixo. Não, é uma medida, assim, legal. Vamos dizer, uma medida funcional. É. Então, e a Carla sabe bem, com Para a este fone técnica que aqui, você usou, né? Porque isso, com a técnica que eu usei, que eu mantive a prega vocal tensionada ativamente, que eu sei que ela vai furar o som, e com isso aqui eu me garanto que eu não vou berrar, mas eu sei que vai chegar lá nos ouvidos dos outros, porque tem um processo de transdução de energia mecânica para energia elétrica. Eu sei que vai chegar para eles vozeirão. Não vozeirão, gente, de voz grandona. Vozeirão, eu digo assim, funcional, como a gente tá brincando aqui. Funcionou, foi legal. Não fez, eu vou cantar, opa, opa. Não, o Ariel não fez isso, entendeu? Então, eu sei que às vezes pode ser meio polêmico esse debate, sabe, do pressão, Ariel, pressurização. o pessoal falou que ouviu o som alto. Então, faz agora. Desculpa, não quero que você se machuque, mas faz um pouquinho com um pouquinho mais de pressão para eles sentirem a diferença do que Eu é, só vou tirar então, o mais fone. alto. Então, eu não vou usar o fone, ok? Isso. Para poder. Agora eu vou fazer, exatamente, vou recobrar aqui os meus tempos de berrão e vou tentar. Prepara. Eu vou cantar! Inclusive, essa distorção eu não queria, tá? Essa distorção foi. Ih, eu para que os motores vão começar a se mexer, cara. Isso, é porque muitas pessoas falaram aquela hora, quando você estava com o Mindbox, que já tinha sido alta. Então, porque às É vezes. isso. E é isso que as pessoas têm que entender. Caraca, o Ariel com fone, se vocês não brincando, vocês não acreditam em mim, pega um fone desse e coloca. Você não consegue berrar. Se você berrar, teu cérebro. Que isso, cara? O eco vai estourar os teus ouvidos. Então você tem que se controlar. Aí você vai fazer os trabalhos que tem que fazer, mas você tá consciente de que vai chegar no outro, como chegou pra vocês, como. Ficou alto, hein? Ficou bom, ficou legal. Opa, que legal, não quebrou, não passou, não fez nada. É isso. E nesse segundo exemplo que eu tentei dar aqui, cara, já estava fazendo conta aqui, sofrendo. Ficando... E o drive veio como resposta. Foi um drive de constrição o que eu fiz aqui e eu não queria ter feito. Eu vou tentar fazer sem drive, tá? Para não parecer que eu tô roubando. Eu vou puxar um pouquinho, meio tom para baixo para não pegar a redução lá secundária. Isso, eu vou fazer Mi3 e vou fazer essa escalinha aqui até chegar no Si3, ó. Eu vou cantar. Só que com a pregativa. Porque eu quero fazer, pra quem gosta de nomes, eu quero fazer voz de peito, vozeirão. Ok? Nossa senhora, já começa. Eu vou. Foi. Eu vou. Sofrendo já. Fazendo conta. Cantar! Já começou a me dar uma sibilazinha na musculatura laríngea, porque ela tá assim, velho, tu não faz isso, por que tu tá fazendo agora? Ah, nós vamos começar a abrir, vamos começar a ceder um pouquinho pra vazar um pouquinho de ar, pra tu não se matar, cara. Muito bom. Que legal. Ariel, eu não quero tomar muito mais do seu tempo, a gente já ficou bastante tempo aqui, você deve também ter outras coisas para fazer, porque senão a gente ficaria aqui a noite inteira, eu tenho certeza que esse povo vai ficar aqui a noite inteira se a gente ficar. Tem muitas perguntas aí. Senhoras e senhores, lembrando, né, que aparentemente as coisas não vão se resolver assim tão rápido, né, nessa pandemia, então... Pelo jeito a gente vai se ver mais vezes aí, a gente pode marcar outras atividades, acho mó divertido e acho legal a gente remarcar de verdade, mais perguntas, mais provocações, acho que é sempre super legal, tá? Conta comigo. Que joia. Bom, nós te vimos dando alguns exemplos, né, que é normal o professor de canto fazer, mas agora a gente quer ver o Ariel cantor mesmo. Dá para você dar uma palhinha pra gente, cantar alguma coisinha? Eu não sei nada, não canto mais nada. Então, fazer um combinado. Ó, numa próxima live que a gente vai fazer, porque, né, repito, pelo jeito nós vamos fazer uma musical. Você vai cantar, eu vou cantar. Eu vou umas ensaiadas aqui, tá? Pra gente fazer umas brincadeiras, cantar e tudo mais. Acho legal demais. Que legal. Então, Ariel, pra gente encerrar, então, sem a cantoria, eu vou pedir para você deixar uma dica. A gente tem aqui, ó, alunos, a gente tem ex-alunos, futuros alunos que estão assistindo, a gente tem fonoaudiólogo, a gente tem uma classe
várias classes de pessoas aqui assistindo a gente. Eu queria que você deixasse uma dica, eu tenho pedido para todos que estiveram comigo ao longo dessa Semana da Voz, para deixar uma dica legal, assim, que vai caber a todos, mas uma dica voltada para essa área de voz mesmo, né? Mas que vai abranger, assim, a todo mundo, uma dica bem bacana. Tá. Bom, eu acho que pode ser uma dica bacana, tá? Acho. Senhoras e senhores, a voz é um fenômeno que para a gente poder compreendê-la de modo seguro, de modo mais justo, nós precisamos entender, encarar que a voz é um fenômeno interdisciplinar. É um fenômeno que pode ser estudado por várias disciplinas, certo? E com isso, eu estou querendo dizer que, caso nós, que estamos aqui, queiramos cada vez mais nos desvencilhar de compreensões, às vezes, que nem sempre dão conta de todo o fenômeno voz, é legal que a gente fique muito atento a essas outras disciplinas que estudam a voz, para a gente ter os insights. Ou, se quiser dizer de outra maneira, é muito importante que nós, que somos apaixonados por voz, cantada, neste caso, puxando a brasa para o assado, que a gente busque os estudos de outras, não só estudos de pedagogia vocal, não só, eu quero ver o que a Catherine Sadolin fala, eu quero ver o que a Melissa Cross fala. Não, pega artigos científicos sobre a onda mucosa. A onda mucosa da prega vocal. Vou estudar para ver como é que é. Fez sentido, entendi. Então quer dizer que no belting, aí você começa a cruzar as coisas. Então, eu diria, tá, que é muito legal nós, que somos apaixonados pela voz, não ficarmos presos a determinados conceitos e compreensões só e somente. Não, eu acho que a gente deve, por obrigação, tá bom, eu gosto muito disso, mas eu queria ver o que tem aqui. Interessante, cruza. E não precisa cruzar para concordar, pode cruzar para... Peraí, tem alguma coisa que não está batendo. O que não está batendo? Deixa eu pesquisar. Vou pesquisar lá no outro. É assim que a gente vai conseguir fazer a pedagogia vocal cada vez mais, uma pedagogia vocal cada vez mais moderna, mais contemporânea, mais ligada na ciência e menos exclusivista. É só assim e o resto não vale. A gente não precisa disso. Então, esse é o meu... não sei se a palavra é dica. Esse é o meu pedido para vocês. Sejam sempre muito atentos a tudo que está acontecendo na pedagogia vocal, aí se valendo dos avanços das ciências vocais de modo geral. Procurem vocologia, procurem, enfim, sejam efetivamente apaixonados e não se tranquem em determinados conceitos e deu, é assim e deu. Pronto. Que legal, Ariel. Olha, eu agradeço muito por você ter aceitado participar com a gente dessa semana. Foi uma semana muito legal, a Semana da Voz. Eu tive aqui comigo profissionais, assim, super qualificados, Carlinhos Pessoa, Liba Serra estava aqui comigo ontem, a gente bateu um papo super gostoso, né? E você conhece todos eles, né? Somos todos colegas e todos nós estudamos com o Ariel. Então eu fechei com chave de ouro essa semana da voz, que é com o nosso mestre aqui do curso de formação em canto contemporâneo. Inclusive, super indico, se você quer trabalhar mais tanto a sua voz como atender melhor os seus clientes, os seus alunos, que você faça o curso aí de canto contemporâneo do Ariel, que é maravilhoso. Eu mudei toda a minha visão, me deu um trabalho enorme, porque você mudar todo um conceito, toda uma visão que você já tem formada, mas foi a coisa mais maravilhosa que eu já fiz na minha vida. Foi muito legal toda essa transformação e essa mudança, e eu sou muito grato a esse cara barbudo aí. Opa, Smurf. Carla, muito obrigado pelas suas palavras tão amistosas e queridas com relação ao meu trabalho. Eu queria te parabenizar por essa iniciativa, é muito legal, tá? E que bom, sim, que a gente tem essas pessoas tão queridas que, né, topam fazer esse tipo de atividade. É isso mesmo, a gente tem que juntar forças, nós precisamos nos ajudar uns aos outros, nós que fazemos, nós que ouvimos, nós que assistimos, nós que promovemos, nós temos que fazer essa grande comunidade aí de estudo, por esse momento que nós estamos passando, certo? 2, pela própria temática, pela própria causa, né, da pedagogia vocal. Conta sempre comigo e, mais uma vez,
Parabéns. Galera, grande abraço, show de bola. Qualquer coisa, obviamente, podem fazer também questões lá no meu Insta, no meu Face, eu vou dando um jeito e vou interagindo com vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem bem. Tchau, meu querido. Fica com Deus. Beijo. Tchau, Beijo na tchau. família. Uhul! Beijo. Queridos, nós encerramos aqui a Semana da Voz, mas não encerramos as atividades aqui no Instagram, tá? Da Semana da Voz surgiram várias ideias legais e projetos legais, então fica ligado aqui no meu Instagram, me segue aqui para que vocês possam estar acompanhando todas as próximas lives, os próximos projetos que nós vamos ter. Vai ser um prazer ter vocês sempre comigo, viu? Muito obrigado pela participação de todos aqui, o pessoal que ficou o tempo todo aí falando. Eduardo, muito obrigada, Eduardo, pela sua participação. Foi muito valioso para a gente você estar aqui e contribuindo aí com as suas colocações. Marcela também, muito obrigada, Marcela, toda a semana acompanhando aqui, Joyce Rodrigues. Gente, valeu mesmo. Eduardo, vou fazer uma live só cantando também, tá bom? Se você quiser me ouvir cantando também, você pode entrar no meu canal do YouTube, tem várias coisas minhas lá, tá bom? Atualmente, eu trabalho com canto gospel. Eu já fui cantora de MPB, mas atualmente eu sou uma cantora gospel. Você pode ver um dos meus trabalhos lá, tá bom? Aqui no Instagram também. Obrigada, Teté. Obrigada, gente. Uma boa noite a todos. Um grande beijo no coração. Tchau, tchau.